Um assunto que a gente também aborda... Eu tinha deixado uma pergunta antes do comercial. A sua vai ficar um pouquinho mais... Vai ficar para depois. É o carteiraço. Até porque é um assunto importante, né? Categorias de base. No caso você seja eleito, qual vai ser o seu plano para as categorias de base, já que a gente acompanha direto e vê que no ano passado, base do Grêmio desintegrada, perdendo grenais, jogadores se acostumando com derrotas. Como é que vai ser esse trabalho de recuperação da base do Grêmio, que entra gestão, sai gestão, muda preparador, muda técnico e o time continua sempre sendo derrotado em grenais? Na verdade, essa é mais ou menos a questão. Revelação de atletas. Revelação de atletas também, que é um ponto importante. Grandes atletas, quem é que surgiu nos últimos anos? Eu quero acrescentar, então, eu não sei se é modelo, se isso faz parte do atual modelo do futebol brasileiro, mas o atual modelo, da forma que está sendo levado, é impagável. Eu estou tratando o futebol como um produto, Homero. E como produto, esse futebol, hoje, não no Grêmio, mas no geral, no país, é impagável. Qual é, dentro do seu programa, qual é a visão que tem para esse aspecto? A categoria de base ela é absolutamente fundamental hoje, exatamente pelo que tu está dizendo. O custo do futebol hoje é algo, tu traz um jogador mediano, e ele chega aqui pedindo 300 mil reais por mês, é algo absolutamente fora de qualquer espécie de realidade. A categoria de base é algo imprescindível e os investimentos nela têm que ser muito importantes. Eu vou começar referindo algo que o Diego falou. Nessa palestra que eu comentei antes do Emerson, o Emerson, para quem não sabe, ele é dono de um clube em Pelotas, que é o Fragata, que é um clube formador. E ele teve toda a sua história nas categorias de base do Grêmio. Passou por toda a categoria de base do Grêmio, desde a escolinha adiante. E sempre foi uma coisa que eu sempre tive muita dúvida, essa coisa a categoria de base, afinal, o que é mais importante? Ela tem que formar ou ela tem que ganhar? Quer dizer, eu preciso ser campeão gaúcho de juniores, campeão da Copa não sei o quê, eu preciso formar os jogadores. As duas coisas são importantes. Claro que tu precisa que o teu jogador da categoria de base tenha espírito vencedor, saiba a importância de ganhar e tenha o sabor da conquista. Ele já chegue no profissional sabendo como é bom ganhar. Mas isso é o menos importante. O mais importante é, sem dúvida, e isso passa pelas conversas que nós tivemos com todos os grandes formadores do futebol brasileiro, e a gente falou com muita gente, o importante é o jogador chegar pronto no profissional. Pronto. Chegar pronto para ser aproveitado no profissional. E tu pegares um time, um plantel de 25 jogadores, e desse plantel de 25, tu teres ao menos 10 ou 12 oriundos da categoria de base e que tenham vencido quando chegam no profissional. Não aqueles que chegam, ficam 2 meses e voltam para a base de novo, porque não estavam preparados, porque não tem estrutura. E isso tu cria com uma série de coisas. Primeiro, dando totais condições. Segundo, dando identidade. Eu sei muito bem, e é salutar, um clube da grandeza do Grêmio hoje, ele tem que ter olheiros espalhados pelo Brasil inteiro. Ele tem que trazer jogadores de todo lugar do Brasil. Aí as pessoas podem dizer, mas se eu trouxer um jogador que vai chegar aqui com 17, 18 anos, ele não vai ter a identidade do Grêmio. Não, ele chegará aqui sem a identidade do Grêmio, mas tu tem absolutas e totais condições de dar a ele a identidade do Grêmio, exatamente, porque ele vai chegar numa idade de formação. E aí, quando ele chegar no profissional, ele terá essa identidade. Agora, também não adianta nada eu ser um clube formador, eu levar qualidade para o meu time profissional e os jogadores jogarem 4 meses e irem embora. Então, tu também tem que criar condições para que esses jogadores que vão chegar e mostrar qualidade fiquem mais tempo para devolver para o clube, dentro de campo, sob a forma de títulos e de conquistas, aquilo que o clube investiu na formação dele. E tu só faz isso angariando receita. Então, o Grêmio precisa abrir a sua fonte de receitas. A fonte de receitas do Grêmio hoje, ela fundamentalmente é limitada às verbas de televisão. E um clube com a capacidade que o Grêmio tem, com o nome, com a marca que o Grêmio tem, vou repetir de novo, com 6 milhões de torcedores e talvez o dobro de simpatizantes, uma torcida apaixonada, fanática, consumidora de tudo que tu possa imaginar, o Grêmio tem condições absolutas de alavancar grandes coisas de marketing para trazer receita para o clube. Sem dinheiro, tu realmente não fazes muita coisa. Agora, tu não podes imaginar
que o dinheiro vai bater a tua porta. Tu tem que conseguir, fazendo uso da história, da grandeza do clube, trazer mais dinheiro para dentro. Sabe, Alberto, esta situação de revitalizar o futebol das equipes de base, futebol de base de um clube como o Grêmio, é tão importante que vai evitar no mínimo, uma excrescência que nós estamos vendo hoje. Você contrata um jogador, 28 anos de idade, e diz assim, vai explodir no Grêmio. Não explode nunca mais. Explode o cofre do Grêmio. Explode sei lá, a verba destinada ao futebol. Mas não explode mais. Vai explodir o de 17 anos. Esse que tu te referes. Que chegou aos 17 anos, vai buscar lá no Pará, como vocês foram buscar aqueles exemplos que eles citavam. O Goiano, Dinho, o Dinho, Nunes, estavam lá no interior do país e vieram para o Grêmio e formaram um dos grandes times do Grêmio. Estes têm condição, este foi garimpado lá. Então este vem e se soma a uma tradição que tem no Grêmio, que é de um Grêmio vencedor, que é de um Grêmio unido. Claro. Até dentro disso, doutor Homero, depois da Copa do Mundo e depois de todo o fiasco que o Brasil deu de eliminação, goleada e tudo mais, muito se falou sobre a questão de reformulação do futebol brasileiro e, obviamente, que isso passa pelas categorias de base. E alguns dos especialistas que foram consultados sobre o assunto falaram que hoje nas categorias de base se formam jogadores fortes fisicamente, se formam jogadores que às vezes não se prima muito pela questão de qualidade técnica, mas sim de força física. E até por isso acaba se esquecendo muito a questão psicológica do jogador. O senhor acredita que isso também aconteça no Grêmio? Se esquece daqui a pouquinho um pouco a questão psicológica, se foca muito mais na parte física e não se dá uma prioridade à questão de habilidade do jogador? Não, é que na verdade a categoria de base ela não tem que formar só o jogador, ela tem que formar o cidadão também. Exato. Isso é fundamental. Muitas vezes nós estamos tratando de jogadores que vieram de situações muito delicadas na vida, não só por questões financeiras, porque as questões financeiras elas não têm nenhuma relação com a pessoa ser educada e ter uma grande formação de caráter, mas às vezes são pessoas que vieram da marginalidade, vieram de vidas desfeitas, e tudo isso tem que ser reconstruído psicologicamente, faz parte da formação. Quando eu falo em formação, não é a formação só do atleta, é a formação do homem também. Então, agora, essa coisa que tu disseste, investe mais na qualidade ou não, isso também para mim tem a ver com perfil e com convicção do clube. Tem jogadores que têm, por natureza, uma constituição física e uma qualidade de futebol que, se tu insistires em dar para ele força, tu vai tirar dele a capacidade técnica. Isso passa pelo teu formador da base, o teu treinador de base, o teu diretor da base, ele tem que ter capacidade de ter essa visualização. Para esse cara aqui eu vou dar mais musculação, para esse aqui não, senão eu tiro a capacidade técnica dele. Ou seja, tu tens que ter, voltamos de novo para a qualidade, profissionais qualificados, ótimos profissionais, para saberem entender com quem estão trabalhando e poder tirar desses jogadores o melhor deles. Homero, como candidato Homero e depois vindo a ser presidente, Homero Bellini Júnior, vai trabalhar a questão dos empresários, seja na base, seja no time principal do Grêmio. Como você vê hoje, como você pretende atuar, ter essa atuação juntamente com os empresários que são ligados e que têm negócios com o Grêmio? Bom, eu não sei como é que as coisas funcionam hoje no Grêmio. Eu sei o seguinte, lamentavelmente não há hoje condição de prescindir da figura do empresário. A Lei Pelé se dizia que existia uma escravidão do jogador com relação ao clube. Essa escravidão só mudou de nome, de mãos. Hoje o jogador está atrelado a um empresário e tu não faz nada com o jogador nenhum se não for através de um empresário. O que eu acho só é que tu podes ter um empresário. Tu não precisa fazer um negócio para eu contratar o Jairo, eu preciso usar 5 empresários, porque eu vou pagar 5 comissões. Então eu posso utilizar um empresário, mas eu não preciso me relacionar apenas com 1 ou 2 empresários. Eu vou me relacionar com todos os empresários que possam me trazer jogadores que eu queira contratar.
Então, acho que o empresário, ele é necessário, o clube vai ter que fazer negócio com o empresário, mas ele tem que saber ele estabelecer os regramentos. Quem determina a regra do jogo é o clube, na minha concepção. O Grêmio hoje parece que estabeleceu um critério que eu acho muito correto, pelo menos isso foi narrado para nós dentro do Conselho Deliberativo. O Grêmio não contrata mais nenhum jogador que pelo menos 70% dos direitos federativos sejam do Grêmio. Eu acho isso muito adequado, porque antes o Grêmio pegava jogadores, aí o jogador ia ser vendido, 10% era do Grêmio. Quer dizer, o clube formou o jogador ficou aqui, tal, e quando tu vai vender, 10% é do Grêmio e 90% é de empresários. Então, essa visão que o Grêmio hoje passou a adotar, ela me parece muito correta, e é algo que, sem dúvida, a gente pretende manter também. Eu acho que o Samuel chegou a falar isso, né, Samuel, com o Luciano Davi, que tinha uma estatística que, em média, hoje, numa venda de um atleta, é 25% a 30% no direito financeiro. No direito financeiro dos clubes do Brasil, não especificamente o Grêmio, até acredito que, pelo que o Homero está dizendo, que bom, tomara que o Grêmio tenha escapado. Isso é uma média. É 25% que fica no direito financeiro para o clube. O demais absurdo. Vai distribuído para todo mundo. É uma aberração. Isso é... Pode o Homero responder a minha pergunta agora ou não? Olha, até o comando. Você pode escolher agora 8h41 ou quem sabe encerrar o programa com a pergunta. Você escolhe. Era um ditador que estava se formando, estava enganado. Um democrata tá ó. Homero, eu te fiz pergunta antes do intervalo. Recapitule para o nosso ouvinte. O ouvinte é nova, né? E telespectador do 7. A questão é essa da união do conselho do Grêmio, principalmente. Os grupos internos e também muitos grupos que se formam entre os associados, mas principalmente o pessoal que já é conselheiro. Se comenta que o Grêmio dos anos 2000 é o Inter dos anos 90, um conselho quebrado, dividido, onde cada um são pequenos grupetes que se formaram, onde ninguém praticamente se entende, e claro, se tem duas grandes lideranças históricas, que é Paulo Odoni e Koff, que conseguiram, a seu modo, tentar controlar o Conselho. Como é que tu pensa isso, como é que tu vê isso, caso venha a ser eleito presidente? Bom, primeiro que não tem isso hoje na democracia do Grêmio, não há um comando desse ou daquele cacique. Tem alguns grupos que eu diria que são mais influenciáveis por alguns desses antigos comandantes. Não é o nosso caso, por exemplo. O Grêmio Independente nunca teve comando de qualquer cacique. A gente se orgulha muito, nós temos hoje aproximadamente 150 componentes do grupo. E quando a gente vai para uma reunião estabelecer uma pauta de discussão, ela é votada. O voto dos fundadores lá de 2004, que, portanto, auxiliaram o movimento a crescer até onde chegou e ter a força política que hoje tem no Grêmio, o voto daqueles fundadores, o meu voto, é exatamente o mesmo, vale como vale o voto do Jairo se ele tiver entrado no movimento antes de ontem. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então a gente muito se orgulha disso, de nunca termos andado a cabresto de nenhum grande nome da história política do Grêmio. Eu não tenho, vou repetir de novo, nada contra, eles fizeram a grandeza do clube até hoje, mas eu acho que tu tem que ter independência de raciocínio, eu não preciso que ninguém comande as minhas ações. Então, acho que hoje essa coisa isso está modificado. Os grupos no Grêmio, eles sempre existiram, sob outros rótulos. Antigamente, no Conselho do Grêmio, se dizia assim, não, aquele ali é do Flávio Albino, aquele é do Oli Fachin, aquele é do Fábio Koff. Então, ao invés dos grupos terem nomes, o Grêmio Independente, o Grêmio isso, o Grêmio aquilo, os grupos eram os grupos dos presidentes. Claro, não se via, pelo menos não como se demonstra hoje, essas rixas e esses ódios tão manifestos, exatamente porque esses grandes presidentes, pelo seu modo de fazer política, sabiam conduzir as pessoas que eram ligadas a eles e essas coisas não tinham essa visão pública que hoje tem. Então, eu vejo coisas ruins naquela época e, obviamente, vejo coisas ruins hoje. O Grêmio precisa saber controlar os ódios. E muito tem a ver com o que eu estava comentando com vocês aqui antes, fora do ar. As pessoas no Grêmio têm muita dificuldade em fazer a discussão em cima de conceitos e de ideias. Qualquer crítica que tu faça a um conceito de gestão, ela é sempre levada para o lado pessoal.
Sempre. E isso, óbvio, vai dificultando as relações. E o que a gente está trabalhando para isso, eu tinha comentado no primeiro bloco, Jairo, a gente já tem conversado com todos os movimentos políticos do Grêmio, todos, de situação e de oposição. Exatamente porque entendemos que, ultrapassada a eleição, caso nós sejamos vitoriosos, todos vão precisar se unir em torno de mudanças muito importantes que o Grêmio precisará ter. E se não houver apoio de todas as forças políticas, essas mudanças não serão feitas. E se não forem feitas, o clube vai continuar tendo muita dificuldade. Muito bem, então, né? Entra no estúdio, o Jairo Cuba sentiu lesão, está fora do jogo, mas quem entra é Hernani Campelo. E tu é um vitorioso, conseguiste que o presidente Homero Bellini Júnior permanecesse aqui conosco. Até às 9 horas da noite que termina o debate. Campelo, boa noite. E o Jairo Cuba não está obedecendo às ordens do mestre Rodrigo Aliardi, que quer o Jairo Cuba centralizado na nossa bancada, que não tem a bancada, mas enfim, no nosso esquema aqui de o povo faz o que quiser agora. É o presidente, já determinou, o Jairo Cuba tem que ser o homem do centro. É o presidente, né? E neste último bloco, digamos assim, vamos falar um pouco de futebol, né? Que a gente falou mais das questões extra-campo, principalmente do Grêmio. E o Grêmio dentro de campo, tá te agradando, Filipão? Como é que é? Bom, primeiro deixa eu dizer que eu realmente ia embora, mas quando entra Hernani Campelo, eu não posso sair. Essa beleza, né? Até para que as pessoas possam efetivamente observar que eu sou muito mais bonito do que ele. E somos muito parecidos. Isso é absolutamente fundamental ser dito nesse momento. O Grêmio dentro de campo... Não somos parentes para os telespectadores lá de Rio Grande, né? Mas somos muito parecidos. O Grêmio dentro de campo, para mim, ele está numa evolução, tia. Eu acho que o trabalho do Filipão, a gente tem que considerar que ele está a 6 jogos recém à frente do clube. E para mim, o Grêmio vem evoluindo positivamente. É uma dificuldade tu pegar um grupo de jogadores que tu não montaste, que, claro, tu conhece os jogadores, porque até tu era treinador da seleção, tu está acompanhando o futebol como um todo, mas tu está num processo de início de trabalho. E a grande dificuldade do Grêmio e dele, Filipão, é que tu está iniciando um trabalho, só que tu não tem tempo, né? Ontem eu ouvi... Tu vai ter que iniciar ganhando. Ontem eu ouvi, João, algumas expressões do Abel Braga depois do jogo de eliminação do Internacional. Me chamou a atenção essa situação porque em menos de um mês o Internacional conseguiu, por problemas enfrentados, ou por desistência própria, ser eliminado de 2 competições. Em 20 e poucos dias, 22 dias ou 24 dias, algo assim, menos de um mês. E o Abel chorava muito, ou ponderava muito a situação dos técnicos no Brasil. O fato de ter sido mandado embora o treinador do Santos, mais o estrangeiro, o Gareca, que estava no Palmeiras. Igual Júnior, apresentado. E aí, em torno de outros. E disse algo, eu estou falando isso porque o Homero Bellini Júnior agora citou uma situação enfrentada pelo Luiz Felipe, pelo Filipão no Grêmio, que era o fato de apenas as 6 partidas que ele está dirigindo o time do Grêmio. E o Abel dizia o seguinte: pode até se esperar milagre do técnico que chega, mas no mínimo são 3 meses. Mas o Abel Braga tem que comemorar que ele está empregado numa nova era do futebol brasileiro. Porque quando nós éramos mais novos, Homero Bellini, tu também, Samuel, o treinador que fosse eliminado pelo Bahia e fosse eliminado de 2 competições em 22 dias, ele seria sumariamente demitido. E na minha opinião é isso que merece o Abel Braga, porque o time do Inter é uma caricatura de time. E o Inter não foi eliminado porque desistiu de nada, não. O Inter foi eliminado porque foi incompetente. Paga 12, 13 milhões de folha e conseguiu ser eliminado de 2 competições, uma para o glorioso Ceará e outra para o Super Bahia. Teria que ser demitido sumariamente, seu Abel Braga. É uma vergonha o Internacional dentro de campo no último mês. 2 eliminações ridículas. Uma praticamente dentro do Beira-Rio, as 2 perdendo dentro do Beira-Rio. Se fosse na década de 70, de 80, de 90, o treinador seria demitido no outro dia. Então ele tem que comemorar que vive uma nova era, que agora os treinadores têm mais tempo para trabalhar. Porque, na minha opinião, ele tinha que ter sido demitido. Foi um fiasco que o Internacional fez neste mês. Mas, ao meu ver, até, Hernani, pelo que a gente pôde ouvir ontem das declarações tanto do Abel na entrevista coletiva e também do presidente Giovanni Luiz, que estava lá em Salvador,
são discursos alinhados, né? O presidente Giovanni Luiz, eu recomendo ele para o MTG, agora semana Farroupilha. Ele só ganha gauchão, ele tem que presidir um CTG. Ao meu ver, pelo que deu para ouvir das declarações, aparentemente, o Abel Braga abriu mão das duas competições com consentimento da direção. Para não ser campeão brasileiro. Abriu mão de duas competições para não ser campeão brasileiro. Aí ele enlouqueceu o troço. E, inclusive, o Abel usou uma frase que o próprio Bellini comentou, né, da continuidade de trabalho dos técnicos, que ele disse que a manutenção do treinador à frente de uma equipe, mesmo com eliminações, é resultado de um ideal da direção. Tá, mas João, então só um pouquinho, vamos lá. Foram palavras do Abel Braga. Então deixa eu tentar entender. Vamos combinar que o Inter não vai ser campeão brasileiro. E se escolher a competição para ganhar, não vai levar, porque é mais difícil. Mas aí eles não escolheram uma competição para ganhar, eles escolheram uma competição para ser vice-campeão. Isso é surreal, cara. Tu diz o Brasileirão? Porque o Inter não vai ser campeão brasileiro. Não é o que se ouve do Abel Braga. Com 8 pontos de diferença eles vão superar o Cruzeiro. Eu lembro que algumas rodadas atrás, 2 ou 3 rodadas, já se falava dentro do Internacional, no vestiário, que o Internacional estava chegando ali próximo. Não, mas há um mês atrás até pode ser que este mês do Internacional é ridículo e catastrófico. E ontem o Abel não podia ter falado nisso, e nem o presidente Giovanni Luiz, porque o Internacional não tem a menor chance de ser campeão brasileiro, e se abriu mão de 2 competições para ser vice-campeão brasileiro, aí é pequenar o clube. E o retrospecto do Inter após o término da Copa do Mundo, o retorno do Campeonato Brasileiro, 6 vitórias, 6 derrotas e um empate. 2 eliminações. Também ontem... É isso que eu estou dizendo, o mês é catastrófico. E eles falam como se estivesse tudo bem e normal no Beira-Rio. Hernani, João, eu falo para o João porque eu gosto muito dos comentários do João. É um menino prodígio. É uma nossa revelação. Não, mas é assim, o João sabe que eu penso isso. E o Hernando também. Mas o Internacional ontem tem algo que me chama a atenção. Eu não concebo atualmente no futebol do Internacional 2 jogadores de ataque batendo cabeça na frente. Isso é... Será que não tem uma outra solução? E o Internacional também, aí o Hernani falou outro dia aqui mesmo, que para chegar ao título, que é o que pretendia, ao que se sabe o Internacional, 2 ou 3 rodadas atrás, no início do mês, é preciso ter um elenco de jogadores. Precisa ter um grupo, no mínimo de 16 jogadores. Sim, mas tem um grupo. Aí tem um grupo com o Cláudio Vinck sobrando, quando estava sobrando, e o Guri fica no banco. Sim, mas por que eu disse então? E aí vem o problema aqui. Aí vem o Otávio. Nós não levantamos isso. Tem 105 mil sócios e continua tendo que vender jogador. Mas gastam demais lá. Eu achei o seguinte... Eu digo, o Abel tem que estar refém de algum compromisso. Tu tem batido nessa tecla. Tem que haver algum compromisso que determina que ele, por exemplo, tenha que tirar o Cláudio Vinck. Eu aproveito para trago mais uma declaração que é sintomática, é dentro disso também. O Alex foi perguntado e tal, agora sobre o Campeonato Brasileiro, como é que vai ser? Ele disse assim, olha, vai ser difícil porque o Cruzeiro tem o melhor elenco do Brasil e todos nós sabemos disso. Mas deixou claro então, né? Se o Cruzeiro tem o melhor elenco do Brasil, o Cruzeiro consegue jogar 2 competições ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, sem perder o ritmo... Sim, mas isso se sabe mas é justamente isso. Quais são as possibilidades de... Então eles são sabendo disso... que abriram mão para ser vice-campeão. Daí é surreal, cara. Abriram mão de 2 competições para ser vice-campeão brasileiro. É a questão. O que realmente é um problema, né? Já se tratando de Internacional que há anos não ganha o título nacional... Abriu mão da Copa do Brasil, que é um caminho mais fácil. Abriu mão da Sul-Americana. E agora tem o Campeonato Brasileiro que dificilmente vai conseguir levar. É a questão que a gente tanto fala, né? Os clubes aqui, e isso não é o Inter, não é só o Inter, o Grêmio acabou também acontecendo isso. Em muitos momentos os clubes acabaram exaltando vagas, né? Abriram mão de ser campeão daqui a pouco. Mas nós ganhamos a vaga na Libertadores, nós ganhamos a vaga na Copa Sul-Americana. A vaga ela não pode ser mais... E aí ganha a vaga e depois menospreza a vaga, poupando titulares, na minha opinião, exageradamente.
Tanto em Copa do Brasil quanto em Sul-Americana. Enquanto isso a gente vê, né, os dois clubes Time de tem que Minas. ganhar Os dois título. clubes de Minas, um foi campeão ano passado, um ganhou a Libertadores, outro ganhou o Campeonato Brasileiro, né? E o outro, às vésperas de ser bicampeão do Brasil. Não, É. agora, como diz o torcedor, rezemos para que o clube chegue a Libertadores. É o que tem sobrou, tem virou o boa chance. objetivo do ano, chegar à Tem Libertadores. boas chances. Aí se abriu mão de Sul-Americana e Copa do Brasil para conseguir uma vaga na Libertadores. Tá bem. 9 horas, 2 minutos, 20 graus a temperatura. Um ponto final no debate da galera de hoje, agradecendo o Homero Bellini Júnior por participar aqui do nosso debate da galera e esperamos que você retorne mais vezes aqui, quem sabe como presidente do Grêmio na próxima vez. Muito obrigado e boa sorte agora nessa eleição para presidente do Grêmio, que começa, vai ser no mês que vem, né? Outubro. Vai Dia ser no mês 7 de outubro, dia né? 7 de outubro, dentro do Conselho, e dia 18 no pátio junto ao associado. Eu que agradeço a oportunidade. Dia 18 de outubro. de outubro, é em seguida. O Isso. associado vai poder votar também pela internet. Também pela internet, só no dia. Ele tem que se cadastrar agora, mas só abre a liberação para ele votar no dia da eleição, só no dia da eleição. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, sempre que convidado estarei presente. Obrigado aqui o Homero Bellini Júnior, participação aqui no debate da galera.